vitória do Flamengo sobre o Goiás por 1-0 sábado no Maracanã chamou a atenção, especialmente no primeiro tempo, a participação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, realmente atuando de forma bem diferente que a habitual, atuando como um meia, exatamente como um meio-campista e não como um atacante, como um centroavante, como um segundo atacante, enfim, mudando radicalmente suas características. E o que chamou a atenção foi justamente o fato de o Camisa 9 ter conseguido se destacar. Foi o melhor jogador em campo na partida, especialmente no primeiro tempo, como eu disse, quando de fato conseguiu se destacar, armando jogadas, aparecendo em vários setores do campo e participando diretamente da jogada do único gol desse cotejo vencido por 1-0 com um gol marcado pelo Pedro. Vamos falar sobre isso e mostrar número da Opta Sports. A Opta Sports, que aliás é quem alimenta o OneFootball com os dados, as estatísticas, isso mesmo, que você acompanha nos jogos do Campeonato Brasileiro e de várias outras competições pelo mundo. Exatamente, o OneFootball que patrocina esse vídeo, o OneFootball que traz o Campeonato Alemão e várias outras competições com imagem, ao vivo e de graça. Além das estatísticas da Opta que você acompanha no tempo real, você tem acesso a vídeos, matérias, entrevistas, farto conteúdo de graça no OneFootball, que é parceiro do canal, apoia o youtube.com/MauroCesar e o download para o aplicativo você pode e deve fazer acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Fazendo download você apoia o nosso canal, mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os amigos do OneFootball. E vamos mostrar aqui as estatísticas de Gabigol nesse jogo, números que você encontra também no OneFootball, parte desses números, né? Nessa partida contra o Goiás, vencida por 1-0. Antes eu quero fazer um rápido comentário sobre o jogo em si. Um jogo no qual vimos um Flamengo no primeiro tempo dominando, mas criando pouco, né? E no segundo tempo perdendo rendimento físico e até defendendo o resultado na parte final, né? Um pouco além da metade do segundo tempo adiante. Isso gerou até críticas, eu entendo que não é o ideal, passa longe do ideal. Nota uma certa flexibilidade do técnico Paulo Souza, não só para sobreviver no cargo, mas também para conseguir levar adiante um trabalho. Se você quiser levar adiante um projeto profissional, seja em que área for, ou projetar a sua carreira, levar a sua carreira adiante, inevitavelmente em alguns momentos, vale para qualquer um de nós, gente, qualquer área de atividade, tá? Você terá que fazer concessões. Ninguém consegue levar adiante as suas ideias, os seus planos, os seus projetos que você tem em mente, sem mudar um pouco o caminho, sem ceder aqui e acolá. É impossível. Você tem que sempre negociar, fazer concessões, levar adiante, fincar pé em algumas ideias. E o que está acontecendo no Flamengo é algo que acontece na vida de todo mundo. Está acontecendo com o técnico. Ele cede, ele flexibiliza, mas se mantém no cargo, não só pela manutenção do emprego, me parece, mas para também poder levar adiante os planos, o desafio que ele propôs a ele mesmo. Se ele quiser só levar a ferro e fogo tudo que ele acha que deve ser, a tendência é fracassar, a tendência é ficar pelo caminho. Eu mesmo já critiquei o Paulo Souza lá atrás por não ter a flexibilidade necessária em alguns momentos. Agora me parece que tem, não só com o time jogando, às vezes na saída com 3 homens, na saída com linha de 4, e tentando administrar para ganhar casca, ganhar terreno, e força e condições de levar o trabalho adiante. O próprio Vitor Pereira, claro, começou depois o trabalho, durante o Campeonato Paulista, isso tudo é compreensível, tem sido ultra pragmático para conseguir resultados que o mantenham em paz no Corinthians, brigando por liderança de campeonato, sobrevivendo na Copa Libertadores, onde ficou até meio ameaçado depois de perder para o Always Red lá na Bolívia, né? Mas tentando com isso ganhar o quê? Fôlego para seguir o trabalho. Não há como você marchar o tempo todo sem hesitar, sem recuar, sem ceder um pouquinho. Isso, repito, em qualquer atividade profissional. É raríssimo, talvez não exista alguém que tenha conseguido sucesso, tem que ser um gênio, né? Para colocar um plano de jogo, um plano de trabalho, um planejamento em ação e seguir em frente. Então, quando o Flamengo cede, quando o seu técnico cede, em busca de resultados para ganhar fôlego, faz parte do processo. Mas o processo não pode se limitar ao resultadismo de maneira nenhuma. Porque embora o Flamengo tenha um elenco que precise de ajustes e alguns jogadores não sejam mais aquilo que eram antes, é necessário que esse time jogue mais bola. Esse time tem que ser cobrado. Mas numa semana como essa, tão conturbada por conta do terceiro goleiro em rota de colisão com o treinador, e também a maneira como esses jogadores são tratados, né, com poder absoluto, ou se não é absoluto, é muito grande, né? Reunião para resolver o pepino de um jogador ter participação de outros 5. Falamos sobre isso durante a semana. Absurdo, bizarro, sem sentido nenhum. Ou ele pede o boné e vai embora, ou ele tenta administrar.
e muitas vezes você vai ter que administrar, vai ter que ceder, vai ter que contornar. E nesse momento ele precisava muito do resultado. O Flamengo teve bom desempenho contra o Palmeiras, não venceu, empatou, jogou melhor. Bom desempenho contra o Atlético, mas empatou. Acho até que foi melhor que o Atlético, no conjunto dos 90 minutos, e foi derrotado nos pênaltis. O Flamengo jogou mais que o Botafogo, perdeu um caminhão de gols. O Gatito Fernandes brilhou intensamente e perdeu o jogo. Dessa vez fez uma partida não mais que razoável e ganhou a partida. Contra um adversário que não tinha, só tinha sofrido uma derrota com o comando do Jair Ventura, que foi para o Avaí, num jogo em que atuou francamente. Com o Avaí, o Goiás jogou franco. Finalizou mais, teve mais posse de bola, mas contra o Flamengo, contra outras equipes fortes, o Goiás vai se fechar. E em casa, tanto o Atlético quanto o Palmeiras não o derrotaram. Então é um adversário que briga para permanecer na primeira divisão, mas é um adversário que dificulta as ações de times mais fortes, porque se fecha muito. O Flamengo conseguiu furar o bloqueio defensivo com uma jogada que teve a participação do Gabigol. Né? Ele atuando como meia, jogou muito bem, né? Primeiro tempo muito bom. Ele faz o passe no corredor para o Mateuzinho, no raro momento em que o Goiás abriu um pouco de espaço na sua linha defensiva, porque tentou sair para o jogo, e o Flamengo conseguiu aproveitar, porque o Gabriel fez um belo passe para o Mateuzinho se projetou no espaço e cruzou na medida para o Pedro marcar o único gol da partida. Isso pode significar, talvez, que o Gabriel, que não tem feito gols, né, até passando por uma fase de jejum, tem finalizado mal, inclusive, dessa vez nem foi o caso, porque não teve assim grandes oportunidades. Teve uma chance no final do primeiro tempo que ele tentou servir o companheiro, eu acho que ele poderia ter chutado ali no lado esquerdo da grande área. Mas, em geral, ele tem falhado em finalizações em outros jogos. E dessa vez, mudando sua característica, favorecendo inclusive ao Pedro, que empurrou a bola para dentro do gol na jogada que ele iniciou, ele possa até estar mostrando algo mais, uma outra faceta, uma capacidade de se adaptar a novas situações dentro de campo. Que ele sai da área, circula, faz aquelas bolas invertidas para o Bruno Henrique, todo mundo já sabe, mas dessa vez jogou de forma diferente. Claro, não tem, sem a bola não vai ter aquele poder de combatividade, de recuperação de bola, que tem até o Everton Ribeiro, até a Arrascaeta. Ou o Diego tinha no passado recente até. Mas ele pode colaborar, especialmente em jogos como esse, contra times muito fechados, em que você quer ter uma presença física na área com o Pedro, e pode ter o Gabigol e também o Bruno Henrique, os três juntos, dando mais volume e tentando encontrar espaços, e ele ajudando a encontrar esses espaços na área adversária. Foi uma atuação muito animadora, no sentido de você imaginar que ele possa servir ao clube de uma outra maneira. Eu vou mostrar para vocês aí alguns dados interessantes sobre o Gabriel, são números da Opta Esportes, são gráficos, né, da Opta, que trazem, por exemplo, né, contra o Goiás, você vê aí, primeiro, onde ele tocou na bola. Você vê que ele tocou na bola no campo de defesa, na área central do campo, na ponta esquerda, na direita, na meia direita. Note, e aqui pelo lado direito, né, foi onde ele encontrou o Mateuzinho para fazer aquele passe no corredor, e aí surgiu o cruzamento e o gol do Pedro. Você vê que na pequena área ali, ele só apareceu na risca da pequena área uma vez. Foram 3 toques na bola dentro da área apenas, muito pouco. Ou seja, ele trabalhou muito mais fora da área do que no interior da área da equipe do Goiás, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, nesse jogo contra a equipe do Goiás. E aí você vê, com essas setas, para onde ele passou a bola. Você vê a direção, né? Os toques para que lado foram. Então você vê vários passes, inclusive o passe para o Mateuzinho. Você vê uma seta mais comprida na direção da área do lado direito do ataque do Flamengo, lado esquerdo da área do Goiás. E ver essa seta aqui dentro da área, ele batendo para trás, ele tem, na direção da marca do pênalti, uma tentativa de passe para encontrar um companheiro em condições de finalizar. Eu acho que essa bola ele poderia ter chutado no gol. Ele teve aí uma chance de finalizar. Para mim foi um dos raros momentos em que ele não fez a melhor escolha. Mas muitos passes dados, inclusive mais verticais, buscando a virada de jogo, buscando os companheiros mais próximos da área. Trabalhou como meia, realmente, o Gabriel nesse jogo, uma atuação bem diferente do padrão, chamou muito a atenção e foi uma atuação muito interessante. Você vê aí o gráfico da Opta Esportes. A Opta Esportes, que, como eu disse, é a empresa que traz as estatísticas que você encontra no OneFootball, que patrocina esse vídeo, parceiro do nosso canal. Quando você vê lá as estatísticas em tempo real do jogo, como esse, Flamengo 1, Goiás 0, essas estatísticas, esses números são da Opta. E agora você vê aí também da Opta Esportes o Gabriel Barbosa pelo Flamengo no Brasileirão. Veja essa tela, mais tentativas de passe, os jogos em que ele mais tentou passes. Contra o Corinthians nos 3-1 em 2021, no ano passado, foram 52. Em 2019, no 3-1 sobre o Cruzeiro, 50. Contra o Bahia, né, 46, no Brasileiro de 2021, 3-0. Contra o Goiás, nesse jogo de sábado, 40 passes também, igual o número do Ceará, na semana passada no 2-2. E também nos 3-0, 40 passes contra o Palmeiras em 2019.
Então você anota aí que é um dos jogos, esses 2 últimos jogos pelo Brasileiro foram 2 jogos nos quais ele deu muitos passes, né? Aparecendo ali na lista dos 5 jogos em que ele mais participou, dando toques da bola e dando passes. A média de toques da bola dentro da área adversária, você veja que ele tocou bem menos esse ano, 3.6 contra 4.7 do ano passado, do ano retrasado, e 6.7 em 2019, quando ele marcou muitos gols. O que isso significa? Na minha visão, significa que ele pode se adaptar a diferentes modelos, ele pode atuar de diferentes maneiras, ele pode colaborar atuando mais incisivo, mais no interior da área, finalizando mais e também saindo para armar o jogo, trabalhando fora da área, como mostrou nessa partida de sábado contra a equipe do Goiás. E outro dado que é bem interessante, né, que a gente pode acrescentar aí, né, que ele acertou 97,5% dos passes contra o Goiás. Foram 39 passes certos de 40 tentativas. Impressionante, só errou um passe. Foi a sua terceira melhor marca pelo Flamengo no Brasileirão, atrás apenas dos 100% contra o São Paulo nos 4-0 em 2021 no Morumbi no ano passado, mas ali foram só 21 passes. Né? Dessa vez foi praticamente o dobro. E também contra o Atlético Mineiro, que ele acertou 100%, mas foram 8 passes apenas na vitória por 1-0 em 2021, né? Com o técnico Renato Gaúcho. Foi a primeira vez que o Gabigol é a primeira vez, aliás, que ele tem uma seca de 5 jogos consecutivos, né? 5 jogos sem marcar no Brasileirão. Então são números muito curiosos e interessantes que, na minha opinião, mostram uma certa diversidade na forma de jogar do Gabriel. Ele pode atuar de diferentes maneiras e mostrou isso no sábado. Então me parece que ali o Paulo Sousa, o Gabriel, o time do Flamengo encontram uma outra maneira de aproveitar esse jogador tão importante e até de introduzir o Pedro no time, especialmente contra times assim tão fechados. Jogou a Arrascaeta, jogou o Everton Ribeiro mais recuado, inclusive, jogou o Gabriel, jogou o Bruno Henrique, jogou o Gabigol, jogou o Pedro, jogou todo mundo. Um time muito ofensivo, o Mateuzinho atacando, Ayrton Lucas também descendo, mas muito mais até atento ali no sistema defensivo e até com uma boa atuação, apesar do erro que cometeu na única jogada em que o Goiás assustou, que foi fruto de um erro individual dele, do Pablo também, mas eu acho que mais dele, que ele ajeitou a bola para a Podi perdeu o gol numa boa saída do Hugo. O Hugo saiu bem do gol. Se o Hugo fica plantado ou faz como contra o Ceará no gol do Speed Mendonça, que ele correu para dentro da área, da pequena área, e se enfurnou ali na pequena área e deu todo o canto para o Mendonça chutar. Dessa vez ele saiu, abriu os braços, o Apodi com receio de tocar por baixo, o goleiro fazer a defesa, tentou por cima e mandou sobre o travessão. Então teve uma boa participação o Hugo nesse momento, saiu bem do gol, embora não tenha feito a defesa, ele meio que forçou o erro do adversário. É preciso registrar isso, a gente critica quando o Hugo vai mal, quando ele faz uma boa saída no momento tão decisivo do jogo, ele também merece ser destacado e até elogiado. Não foi um grande jogo, mas mostrou coisas interessantes. Esse é o copo meio cheio. E aí entra uma coisa muito engraçada de rede social. Coisa da Flamengo. Terminou o jogo com 4 volantes. Gente, o Flamengo começou o jogo com um volante, que era o Arão. E jogou 75, 80 minutos com 1 ou 2 homens ali nessa função. Depois tinha o Andréas, tinha o Thiago Maia, tinha também a presença do João Gomes. Mas não necessariamente esses jogadores são volantes que vão só desarmar. São jogadores que entram em campo para você reter mais a bola, cadenciar mais o jogo, porque teve um momento da partida que depois de tentar e criar pouco, o Flamengo criou pouco, inclusive, em volume e chances claras. Chance clara foi só do gol, né? O Flamengo percebe o seguinte, bem, eu dificilmente vou chegar a outro gol aqui, eu não vou me expor, eu não vou me lançar o ataque loucamente atrás do 2-0, que tudo que o Goiás queria era espaço para bolas esticadas encontrando seus atacantes para tentar chegar ao gol de empate, que quase aconteceu na falha da Ayrton Lucas, que jogou muito bem, mas errou nesse lance, né? E o Apodi aparecendo cara a cara com o goleiro. E aí na rede social também, apesar de surgirem essas comparações, essas análises, digamos assim, grosseiras, né? De falar que terminou com 4 volantes, esquecendo todo o contexto do jogo e como o time começou. Né? O time começou ultra agressivo. É impressionante isso. Aí vieram também lembranças muito curiosas, né? Que até eu lembrei na live esse jogo, na live pós-jogo. Você pode até assistir a live acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu lembrava que contra o CSA, que foi rebaixado, bem rebaixado, né, em 2019, no Maracanã, o Flamengo venceu em 2019 por 1-0 apenas. E tomou alguns sustos, hein? O CSA teve chances de gol, que não aconteceu praticamente com o Goiás, exceto esse lance que eu citei. E o técnico era o Jorge Jesus. Gente, isso acontece. Até em times em grande fase você vai ter uma jornada que a coisa não vai bem. Numa semana de crise, de briga, de confusão, de bastidor, a imprensa falando só nisso, o Flamengo precisando de resultados, 5 jogos no Rio, precisando ganhar esses jogos para recuperar a confiança e melhorar a sua colocação no Brasileiro. Nessa hora, você tem que pensar, o resultado era muito importante, né, independentemente do desempenho, embora tenha que ter sim desempenho. Mas teve desempenho em jogos recentes sem resultado. E aí, o que tem que buscar? O próximo objetivo tem que ser, o quanto antes, desempenho e resultado andando juntos. Mas numa emergência, não deu para ter o melhor desempenho, o Flamengo tinha que vencer. É preciso entender todo o contexto. Ah, você agora virou resultadista? Não, pelo contrário.
A gente sabe de tudo isso, mas a gente não vai também achar que o time vai jogar bem e vai se impor todo o jogo. Nenhum time do mundo consegue isso, nem os melhores times do mundo conseguem isso. Então, há momentos em que você percebe que você vai negociar o quê aqui? Bem, hoje não rendeu, hoje eu não rendi, não apresentei tudo que eu gostaria, mas eu estou ganhando, eu vou garantir meus 3 pontos. Mas você não pode se acomodar com isso. Falei essa semana, inclusive, sobre o caso do Corinthians. O Vitor Pereira está sendo... Escrevi sobre isso no blog no All Sport, inclusive. Está sendo super pragmático. Deu um chute no gol na partida contra o Boca na Bombonera na terça-feira. E empatou de 1-1, ganhou o pontinho que precisava. Está virtualmente classificado na Copa Libertadores, situação muito mais tranquila. Aí você fala, pô, mas isso o técnico brasileiro pode fazer? Sim, mas no cenário ali dessa semana, com o clássico contra o São Paulo, e defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, tentando mesclar a equipe e fazer os jogadores poderem render fisicamente, ali ele teve que... Você tem que abrir mão de alguma coisa. Ainda mais nessa temporada atípica. Eu entendo, só acho que o Vitor Pereira vai ter que fazer esse time jogar mais bola também. Como o Paulo Sousa também tem que fazer jogar, como fez jogar em outras partidas. E aí nem sempre vem com resultado. Entender o contexto é fundamental. Esse raciocínio obtuso, né, não leva a lugar nenhum. E acho que o Flamengo conseguiu pacificar um pouco as coisas numa semana muito conturbada, bizarramente por conta de problemas internos. Os jogadores, alguns deles empoderados, sabe-se lá como e por quê, por conta também dos dirigentes que permitem essa situação, né, e tudo tendo como pivô nada mais nada menos que o terceiro goleiro, um atleta que hoje nem deveria fazer mais parte do elenco rubro-negro. Você viu passando aqui embaixo, inclusive, né, durante a análise desse jogo e do comportamento do Gabriel Barbosa, as chamadas, né, para o nosso clube de membros do youtube.com/MauroCésar, para o Uso 360 com os produtos promocionais do canal, para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o blog do Mauro César, no UOL Esporte, para a Tabum, onde todo sábado faço lives com quiz, perguntas e respostas sobre futebol e prêmio de R$500 para o vencedor. Nesse sábado que vem teremos a última de maio. Também para a Pigback, onde escrevo semanalmente sobre futebol. Você pode também participar da Pigback. Os links estão todos aqui embaixo. No caso da Pigback, são 2 links. Um para o texto mais recente que escrevi e o outro para você aprender a participar dessa nova plataforma de conteúdo, onde semanalmente, repito, escrevo sobre futebol. Está tudo ali. Clube de membros, curso online, canal de cortes, Tabum, Pigback, blog, todos os links aqui embaixo. Sugiro a você que visite, que acesse e, claro, lembrando, esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E nessa terça-feira para quarta, 1h30 da manhã, live. Vamos falar sobre Flamengo e Sport Cristal, jogo da noite de terça-feira para a Libertadores. Estarei na transmissão dessa partida no SBT, nessa terça-feira, o Flamengo na Libertadores. Conto com a sua audiência também. Valeu, saudações.